a todas e a todos, e de facto é um grande gosto aqui regressar a Braga, à Escola de Direito da Universidade do Minho. Agradeço o convite para aqui estar, nesta importante iniciativa que diz respeito ao 20º aniversário do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Cumprimento o professor Vladimir Brito, professor catedrático desta universidade, desta escola, a quem esta escola, aliás, muito deve e a quem todos nós muito devemos no seu esforço, na sua missão em prol dos direitos humanos e em busca de um mundo melhor. E como comemoramos anteontem o 70º aniversário da Declaração Universal, julgo que é apropriado também dizer isto e é apropriado frisar a localização temporal desta iniciativa no âmbito das comemorações da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado por este convite, que evidentemente não poderia recusar, como julgo que nunca recusei nenhum convite que me tivesse feito nestas andanças tão importantes e naquilo que nos une e que nos une todos nós, de facto, a luta pelos direitos humanos. E não só numa perspectiva nacional, mas também numa perspectiva internacional e sobretudo lusófona, nós que também tanto gostamos e tão ligados que estamos à lusofonia e à procura de um mundo melhor também no âmbito dos países de língua portuguesa. E portanto também só posso evidentemente dar os parabéns por esta iniciativa de comemorar os 20 anos, 70 anos de Declaração Universal, 40 anos de pertença de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 20 anos de TPI, em relação ao qual, aliás, estivemos desde o princípio, que foi, o Estatuto de Roma foi assinado em julho de 1998, ainda que só tivesse entrado em vigor em 1 de julho de 2002. E, portanto, penso que é uma iniciativa muito apropriada e, sobretudo, com um programa que foge um pouco daquilo que é habitual, que é um discurso normativista e, pelo contrário, procurarmos aqui ver algumas implicações destes 20 anos, indo além de uma concepção meramente normativista das coisas ou meramente descritiva da realidade, ainda que num primeiro momento a descrição do TPI, o estudo do TPI, a exegese do TPI, no que respeita ao Estatuto de Roma, tivesse sido muito importante porque, de facto, foi um salto de gigante na evolução destas matérias. Também já agora cumprimento a professora Maria da Assunção de Val Pereira, também por todo o acompanhamento, e também por ser a alma ou o coração. O professor Vladimir é a alma e a professora Assunção é o coração. Portanto, há um lado que é o espírito e há outro lado que é o corpo. Portanto, juntam-se os dois, corpo e espírito, e portanto aqui temos realmente a pujança deste projeto e destas iniciativas. Eu, antes propriamente de referir, e será esse o aspecto central, aquilo que eu acho que foi o desenvolvimento que o TPI às vezes também falando no Estatuto de Roma, portanto, quando falo em TPI falo nas duas coisas, na instituição e na sua regulamentação. Mas antes de falar do desenvolvimento do TPI, ou talvez melhor dizendo do seu impacto, julgo que é importante fazermos aqui uma breve resenha da evolução histórica deste novo ramo do direito internacional público e depois, no fim, realmente concentrar-me naquilo que eu acho que foram os impactos, dois grandes impactos, quer no próprio direito internacional público, porque o TPI, de facto, em grande medida trouxe coisas novas, ou pelo menos agitou muitas águas, no próprio direito internacional público, e depois o impacto que ele também teve no âmbito dos direitos nacionais, sobretudo nos direitos constitucionais. Mas antes disso, talvez fosse importante situar este novo ramo do direito internacional público, o tal direito internacional penal, num contexto mais vasto de que hoje se ouve muito falar e que antes não se falava nesses termos, que é aquilo que eu tenho designado nos últimos tempos, e tenho escrito sobre isso, o direito internacional da segurança. Porque, na verdade, nós hoje vivemos um conjunto de novas ameaças, diz-se muitas vezes que a segurança será um dos temas do século XXI. Bem, de facto já tinha sido no século XX, até porque tivemos 2 guerras mundiais já agora, mas de facto a segurança hoje coloca-nos em novos patamares, não só preventivos de resposta às ameaças à segurança, como depois também do ponto de vista da solução dos problemas que essa segurança traz. E depois a segurança não é apenas hoje, aliás, como muito bem tem referido muitas vezes o professor Vladimir Brito, não é apenas uma segurança política ou militar, ainda o disse na segunda-feira
num colóquio da Universidade Autónoma sobre os direitos humanos e os 70 anos da Declaração Universal, não é só uma segurança política ou militar, mas é uma segurança humana e que tem hoje um conjunto de valências e dimensões nunca antes vistas. E eu julgo que isso justifica que hoje se possa falar num novo capítulo multidisciplinar, porventura, do direito internacional público, que é o direito internacional da segurança. E que já não é apenas aquela parte do direito internacional público que regulava o uso da força ou que passou a proibir o uso da força, portanto, o tal direito da guerra, ou direito à guerra, ou direito da guerra, que evidentemente tem novos moldes a partir de 1945, mas depois coisas novas que entretanto surgiram, o desenvolvimento do direito internacional humanitário, que, enfim, que tem vindo a desenvolver-se colateralmente ao definhamento, digamos assim, do direito à guerra ou direito dos conflitos armados, e depois, paralelamente, também o próprio direito internacional penal como uma das áreas conexas com a matéria do uso da força ou da proibição do uso da força ou do direito humanitário, porque as duas coisas estão interligadas. Portanto, há aqui várias áreas que se interligam numa ideia geral de garantirmos aos cidadãos e aos Estados realmente a segurança e a proteção a que todos temos direito. Até hoje se fala num direito de quinta geração, que é o direito à paz, precisamente recuperando a utopia kantiana da paz perpétua, e portanto hoje o direito internacional também, além de tudo o que tem feito noutros domínios da nossa vida coletiva, tem sido hoje direcionado também como um direito que visa obter a paz, mais do que a segurança, a própria paz entre povos e dentro dos próprios Estados. Mas quando se fala em direito internacional penal, e o TPI, digamos, é a última fase de um longo desenvolvimento, também julgo que se justifica distinguir-o de uma outra realidade que é conexa com ele, que é o direito penal internacional. E nós falamos em direito penal internacional sobretudo quando estamos a pensar na cooperação entre os vários Estados, através de acordos de cooperação judiciária, de extradição ou troca de informações, ou de mandados de detenção ou de busca, portanto, cooperação internacional nas diversas áreas, quer ao nível policial, quer ao nível judicial. Portanto, mas isso tem sido entendido como uma matéria diferente do direito internacional penal, portanto, este direito penal internacional, trocando a ordem dos dois adjetivos, ainda que também seja verdade que hoje essa diferença é cada vez menor, para não dizer para alguns autores até inexistente, porque de facto dá-se uma fusão de várias coisas numa única realidade. Aliás, o próprio TPI contribuiu para essa aproximação que antes era considerada de facto inimaginável. Agora, em relação à evolução do direito internacional penal, até ao ponto em que nós estamos hoje, precisamente 20 anos depois da criação da aprovação do Estatuto de Roma, ou depois destas décadas todas de evolução deste tema, que é saber se o direito internacional público deve e pode punir crimes ou criminosos. Portanto, consagrar crimes num plano internacional, portanto num plano supraestadual, e depois saber em que termos é que pode determinar a definição desses crimes, a definição dessas penas e a execução dessas mesmas penas e por que organismos. Portanto, essa é a questão de base, um jus puniendo internacional. A questão é uma questão que tem, sobretudo, evoluído no século XX. Embora antes do século XX houvesse problemas no âmbito de um jus puniendo internacional, porque havia crimes cometidos em espaços internacionais. Os crimes não são só praticados nos espaços nacionais e, portanto, nesses casos, os Estados dariam uma resposta, a resposta natural, a partir da justiça penal nacional ou estadual. O caso mais exemplar disso era precisamente o caso da pirataria, que por definição é cometida fora do território dos Estados, portanto neste caso a pirataria até o século XIX era só marítima, hoje também há aérea, mas era só marítima, portanto era cometida em espaços marítimos internacionais. Mas os Estados nunca se recusaram a julgar os piratas, quando os apanhavam, submetendo às suas jurisdições, mas na verdade trata-se nesse caso de um crime cometido no âmbito internacional, ainda que muitas vezes os Estados se pudessem reivindicar de uma jurisdição universal.
Mas tudo isso foi sempre muito precário, foi sempre muito embrionário a ideia de haver crimes que fossem autonomamente previstos pelo direito internacional. Bem, a pirataria, os especialistas dizem que era um caso bastante singular de um crime previsto por uma norma costumeira internacional. Admito que sim, embora com o problema de haver, digamos, crimes previstos em costume, contrariando tudo aquilo que nós sabemos do princípio da liberdade criminal, que nasceu precisamente com revoluções liberais. Mas, de facto, isso são momentos importantes, mas os mais importantes de todos são os momentos que nós vivemos no século XX, em que houve aqui várias fases que é importante assinalar. E talvez a primeira delas foi o nascimento das primeiras experiências de tribunais internacionais destinados a julgar crimes. Já tinha havido uma tentativa no Tratado de Versalhes que não logrou obter êxito para precisamente julgar o imperador alemão derrotado na Primeira Guerra Mundial. Ele não seria realmente julgado porque fugiria para a Holanda, mas estava lá previsto em 3 artigos um Tribunal Internacional no Tratado de Versalhes. Portanto, só depois da Segunda Guerra Mundial é que os países se entenderiam para criar 2 tribunais internacionais, conhecidos como os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, e que de facto foram importantes. Através do Acordo de Londres estabeleceu-se pela primeira vez uma categorização de crimes internacionais, crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, etc., com vários crimes de guerra, com vários conceitos e várias definições que foram importantes, e depois também o estabelecimento dos julgamentos dos 2 tribunais, num caso um acordo entre países, no outro caso um decreto diretamente do comandante em chefe no Japão norte-americano, e portanto esses tribunais funcionaram com alguma rapidez, com condenações diversas. Portanto também não foram todos nem inocentados, nem foram todos condenados, houve resultados para todos os gostos, embora sempre com algumas dúvidas sobre a legitimidade de um tribunal que muitos consideraram um tribunal ou tribunais dos vencedores, e portanto que não existiriam se a guerra tivesse terminado de outra maneira. Mas de todo modo eu penso que é uma experiência importante porque veio mostrar a necessidade de os países serem controlados de uma forma externa e, portanto, não absolutizar uma soberania interna que pudesse chegar ao extremo das atrocidades cometidas e das crueldades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. E penso que isso ficou evidente, aliás, até por causa disso, surgiu um pouco uma ideia de um direito penal, digamos assim, um direito penal material que sempre consideraria ilícitos certos comportamentos, ilícitos criminais certos comportamentos, mesmo na ausência de norma expressa ou de norma escrita que o dissesse. Aliás, a própria Constituição Portuguesa vem a refletir isso mesmo com o artigo 29, dizendo que em certos casos mais graves não é preciso haver uma norma escrita para definir a punibilidade ou o caráter criminoso dessas mesmas condutas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, e pensávamos nós que o assunto tinha ficado garantido, aconteceu algo de surpreendente, que foi o esquecimento sobre a continuidade dessa experiência. Talvez por um certo otimismo tolo de pensar que, fim da Segunda Guerra Mundial, aquilo foi tão grave assim que nunca mais iria acontecer e, portanto, que os criminosos internacionais teriam definitivamente desaparecido da face da Terra. Mas, de facto, isto era um otimismo mesmo muito tolo e muito ingênuo. E a única coisa que se fez, até às surpresas desagradáveis e horríveis do fim do século XX, de 1990 e tal, a única coisa que se fez foi apenas a aprovação de dois importantes tratados, a Convenção sobre a Repressão do Genocídio como crime contra a humanidade, aliás, na véspera da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisamente, e depois, mais tarde, em 1968, uma convenção sobre a definição do caráter imprescritível dos crimes contra a humanidade. E, portanto, no plano do direito internacional positivo, estas décadas que seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao fim dos 2 julgamentos de Nuremberg e de Tóquio foram muito escassas do ponto de vista dos resultados práticos. Claro que durante esse período
O assunto foi sendo estudado, doutrinariamente, razoavelmente, através também da Comissão de Direito Internacional, que funciona como órgão auxiliar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso foi sendo estudado, mas nunca houve nenhuma vontade política, nem nenhuma pressão especialmente forte para se pensar na estabilização no plano internacional de tribunais penais que pudessem levar a cabo uma missão permanente de punição dos crimes internacionais, que por serem internacionais normalmente são os mais graves. Portanto, isto significou um certo esquecimento, pouco empenhamento político. Porventura também isto explica-se numa fase em que se estabiliza um conflito político-ideológico entre os dois blocos, entre o primeiro mundo e o segundo mundo, porque na verdade esse conflito, digamos, fica estabelecido, embora já existisse antes, evidentemente, porque, como sabe, a Revolução Bolchevique é de 7 de novembro de 1917, mas, digamos, esse conflito chamado Guerra Fria estabelece a partir da Segunda Guerra Mundial, na verdade, porque muitos países antes da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Europa de Leste, não estavam sob a órbita da União Soviética e passaram a estar depois da Segunda Guerra Mundial. Não todos ao mesmo tempo, mas progressivamente ficaram, digamos, na órbita satélite da União Soviética. E, portanto, isso significou também uma mudança na correlação de forças do mundo e, portanto, também nesse conflito entre o primeiro mundo e o segundo mundo, a criação ou o desenvolvimento de um direito nacional penal certamente que enfrentaria dificuldades suplementares, como de facto enfrentou. Mas realmente as coisas mudaram, uma vez mais, perante acontecimentos trágicos. Na década de 90 do século XX houve dois acontecimentos, todos sabem, só recordar, dois acontecimentos profundamente trágicos, que foram dois genocídios gigantescos na ex-Jugoslávia, em 1993, e numa guerra civil que seguiu à desagregação da Jugoslávia, que era uma federação, passou a ser a ex-Jugoslávia, naturalmente, e depois, no ano seguinte, no Ruanda, em que ainda foi pior, foram cerca de 800 mil mortos num genocídio que opôs as principais etnias, os Hutus contra os Tutsis. E, portanto, em face do caráter gigantesco desses genocídios, e não havendo nenhum Tribunal Penal Internacional que pudesse julgar, e perante, evidentemente, a inexistência de estruturas internas para julgar o que quer que fosse, porque esses Estados ou tinham desaparecido ou eram Estados colapsados, e as Nações Unidas entenderam resolver o problema de uma forma, apesar de tudo, original, que foi a criação de dois tribunais ad hoc, um para a Jugoslávia e outro para o Ruanda, não por tratado internacional, mas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estabelecendo a base desse tribunal, em grande medida inspirante nos tribunais de Tóquio e de Nuremberg, mas, e portanto, o Conselho de Segurança assumindo a despesa de ser por ele próprio que se deveria estabelecer precisamente esse tribunal, o funcionamento desse tribunal com o apoio das Nações Unidas nos seus diversos aspectos. E, portanto, esses tribunais foram criados com o seu estatuto, aliás, numa lógica também interessante, dura, mas interessante, de jurisdição exclusiva, e, portanto, os tribunais, ao serem estabelecidos, não aceitaram qualquer outra jurisdição no mundo para julgar as mesmas pessoas, portanto, não havia aqui sequer qualquer ideia de complementaridade. E, portanto, as Nações Unidas atribuíram, de uma forma unilateral, se quiserem autoritária, a exclusividade do julgamento dessas pessoas, delimitando no tempo os crimes cometidos e a sua substância a estes dois tribunais ad hoc. Um a funcionar na Haia, outro a funcionar em Arusha, na Tanzânia, país vizinho do Ruanda. E, portanto, assim se fizeram vários julgamentos, com resultados diversos, mas, apesar de tudo, foi um sobressalto de civilidade e de moralidade que a comunidade internacional deu para, de facto, justificar
e para explicar ao mundo a necessidade de julgar os criminosos por atrocidades deste gesso e desta dimensão. Isto veio, claro, favorecer os trabalhos que, entretanto, estavam meio adormecidos ou que estavam em hibernação da Comissão de Direito Internacional, no sentido de se conseguir um estatuto para criar um Tribunal Penal Internacional permanente, precisamente para que não voltassem dúvidas de legitimidade de se criar um tribunal sempre, por cima criminal, a posteriori de crimes que afinal já tinham sido cometidos. Embora, no caso dos tribunais ad hoc da Jugoslávia e do Ruanda, o problema da chamada lei retroativa ou da proibição da lei retroativa penal nunca seria tão grave, porque, apesar de tudo, já estava impregnada na consciência mundial o caráter gravemente ilícito desses comportamentos. Mais do que isso, já havia uma convenção sobre genocídio, que não é só sobre genocídio. O genocídio é um crime maior do que parece, na sua letra, porque são vários crimes, mas que são depois sinteticamente englobados na palavra genocídio. Mas não é só necessariamente um homicídio massivo, por razões de discriminação étnica ou religiosa, é mais do que isso. Portanto, apesar de tudo, o momento em que nós estávamos era um momento de maior evolução e em que aqueles que eram adversários dos tribunais ad hoc não tinham tanta razão, no sentido de se dizer que se estava a criar uma lei penal posterior para incriminar ou para criminalizar condutas que no momento em que foram praticadas não tinham esse caráter criminoso. Porque, de facto, não só já tinha havido a experiência dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, embora os respectivos textos tivessem caducado com o fim do fim dos tribunais, mas isso já era um exemplo no direito internacional, isso é importante no direito internacional, como também depois, de facto, estas duas convenções que tinham sido estabelecidas neste âmbito. De toda a maneira, essa questão também, as dúvidas de legitimidade em relação aos tribunais ad hoc da Jugoslávia e do Ruanda, também, de toda a maneira, isso tinha pouco interesse, porque, na verdade, os tribunais funcionaram. E não era por causa das dúvidas ou dos pruridos de certos juristas levantando esse problema que os tribunais deixaram de funcionar, como realmente funcionaram. E ainda houve mais do que isso, houve também depois em alguns países experiências também curiosas de tribunais mistos, sobretudo na Serra Leoa. Timor-Leste até certo ponto, embora não fosse um tribunal misto, porque era um tribunal primeiro das Nações Unidas, durante o tempo em que as Nações Unidas se submeteram ao governo, em que Timor-Leste se submeteu ao governo das Nações Unidas, mas depois os tribunais continuaram, já quando o Estado de Timor-Leste restaurou a sua independência, tendo tido uma independência episódica, como sabem, 10 dias, entre 28 de novembro e julgo que 7 de dezembro de 1975, quando foi rapidamente ocupado pela Indonésia, ou invadido pela Indonésia. Portanto, a Primeira República Timorense durou 10 dias e depois, na sua restauração, a partir da entrada em vigor da Constituição atual de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002. Mas, portanto, isso significou que em Timor-Leste continua a haver tribunais, ou continuaram os tribunais, ou continua a haver o Tribunal Penal, com juízes internacionais, mas não era tecnicamente um Tribunal Penal Internacional com as características que nós hoje conhecemos. Portanto, então chegámos a uma fase, que é a fase atual, em que, com o Estatuto de Roma, aprovado e assinado em 17 de julho de 1998, portanto fazendo este ano 20 anos, passámos a ter um Tribunal Penal Internacional, com outras características e com um conjunto de regras que não tem qualquer paralelo em relação àquilo que antes tinha sido utilizado. O Estatuto aí está, não vou agora reproduzi-lo, é bastante extenso, é um tratado internacional, como vos disse, entrou em vigor ao fim de 60 ratificações no dia 1 de julho de 2002, e eu parto do pressuposto que esse texto é genericamente conhecido por todos os membros do auditório, e, portanto, vou já diretamente a uma avaliação mais pessoal sobre o que é que tem sido esse TPI, que no fundo corporiza o novo direito penal internacional, ou o direito penal internacional da atualidade, ou o direito internacional penal, digamos, depurado de todas as suas imperfeições anteriores. Infelizmente, o balanço destes 20 anos não é um balanço sempre laudatório. Eu diria que, por usar aqui uma expressão semi-religiosa, há luzes e sombras. Ou há coisas boas, coisas assim e coisas más. Lendo como eu leio este estatuto e também a sua prática e a sua relação com os diversos países, os que o quiseram e os que não quiseram.
O que é que eu acho que é de facto importante neste TPI ou no novo Direito Internacional Penal, nestes 20 anos? De facto, a ideia de base é uma ideia muito boa. Eu penso sobre isso, não temos qualquer dúvida. Que é haver um tribunal permanente e não que seja criado conforme rumores da política internacional, ser um tribunal independente, portanto, com juízes que não são escolhidos ad hoc, mas que são juízes de reconhecida carreira internacional, embora não necessariamente de carreira, porque os mandatos são temporários, e um tribunal superior aos Estados. Portanto, não são tribunais interestaduais, mas são tribunais supraestaduais. Ou, neste caso, até se arranjou uma solução curiosa, que foi fazer do TPI. Bem, o TPI não é bem um tribunal, são 3 tribunais. E mais do que isso, o TPI são 3 tribunais, é uma Assembleia Legislativa, portanto, é ao mesmo tempo um poder judicial, é ao mesmo tempo um poder administrativo, é ao mesmo tempo um poder legislativo. Há um órgão chamado Assembleia dos Estados-Partes, que também complementam o tratado com a aprovação de normas importantes que integram o corpus deste novo direito internacional penal. E, portanto, tudo isso julgo que foi muito importante para cimentar uma ideia que alguns criticam do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ideológico, que é de facto de o mundo ter um Tribunal Penal Internacional permanente, independente, superior aos Estados, que está sempre com a porta aberta para ter novos clientes. Nós não desejamos que esses clientes apareçam, estes são os tais clientes que nenhuma loja quer, mas a verdade é que a loja tem que ter a porta aberta para receber esses clientes, mesmo durante a noite, quando eles se apresentam de uma forma mais inesperada, que é possível muitas vezes. Mas mais do que isso, este Tribunal Penal Internacional acabou por ter uma função absolutamente imprevista. E isto devido a vicissitudes lamentáveis num outro ramo do direito internacional público, que eu hoje não vou falar, mas que estamos agora também a comemorar, que é precisamente os direitos humanos. Porque, na verdade, nas Nações Unidas sempre se discutiu, sobretudo depois da reforma dos 50 anos, a existência de um Tribunal de Direitos Humanos, coisa que já existe nos sistemas regionais, aliás, desde a sua origem, no caso europeu e no caso americano, em África, só mais tarde é que se criaria um Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, mas nas Nações Unidas, não obstante várias tentativas que foram feitas para se criar um Tribunal de Direitos Humanos, ele nunca foi criado. As Nações Unidas têm no seu sistema de proteção de direitos humanos uma deficiência grave, que é a ausência de uma instituição de natureza jurisdicional que possa julgar as violações de direitos humanos e possa aplicar sanções daí resultantes, que não têm de ser necessariamente penais. Isso foi sempre rejeitado, embora muitas vezes, mas muito discutido, até precisamente tomando como referência o exemplo, que foi o pioneiro, o exemplo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas, na verdade, vendo bem, o TPI acaba por ser um Tribunal de Direitos Humanos. A verdade é essa. De uma forma inesperada, acaba por ser um Tribunal de Direitos Humanos, embora com um conjunto de problemas, porque, desde logo, não se integra no sistema das Nações Unidas, porque o TPI é uma organização à parte das Nações Unidas, embora tenha acordos com as Nações Unidas. E mais 2 problemas. Também não é um tribunal, evidentemente, no qual estejam presentes os membros das Nações Unidas, porque os principais membros das Nações Unidas não fazem parte do TPI, a começar pelas grandes potências, e mais do que isso, ainda que sendo um Tribunal de Direitos Humanos, o TPI não julga todas as violações de direitos humanos, porque o que é que julga? Julga apenas alguns bens jurídicos protegidos pelos principais direitos humanos, a vida, a integridade, a autodeterminação sexual, a igualdade, e os direitos humanos vão muito para além disto, e julga nos casos mais graves em que esse comportamento possa configurar e possa preencher os elementos típicos de um comportamento criminoso e delinquente, do ponto de vista criminoso. E, portanto, digamos, a tutela que o Tribunal Penal Internacional dá em matéria de direitos humanos é uma tutela restrita, não é uma tutela completa. É claro que é muito importante porque é a tutela máxima do ponto de vista da pena que é possível pensar, porque hoje não há outras penas mais graves que não seja a pena de prisão, sim senhor, mas pode também aplicar algumas penas civis ou humilhações civis, mas isso é muito residual, porque os direitos humanos podem ser, são em maior número do que aqueles que são indiretamente protegidos pelos crimes previstos no TPI, e por outro lado, há outro tipo de mecanismos que também podem ser acionados, às vezes mais eficazes, uma censura política, uma recomendação, do que propriamente a aplicação de uma punição. Ainda por cima com outro problema, porque o TPI não julga Estados, mas julga pessoas.
E a verdade é que os tribunais de direitos humanos julgam Estados também, ou até mais os Estados do que as pessoas, aplicando indemnizações cíveis aos Estados que sejam os promotores ou os autores da violação de direitos humanos e, portanto, sem os rigores que o direito penal tem do problema da autoria subjetiva dos crimes, em que no direito penal tem, evidentemente, uma importância acrescida do que numa infração que não seja uma infração de natureza penal. Agora, coisas assim, o que é que há? Há várias coisas em que eu acho que o Tribunal, o TPI, esteve bem, não esteve pior, mas também não esteve melhor. Esteve assim. Quais? Um ponto importante é o número de crimes, o catálogo dos crimes que foi escolhido. Não me estou a referir concretamente ao terrorismo, porque o terrorismo, como imaginam, em 1998 não tinha a candência que passou a ter depois de 11 de setembro de 2001. Isso era óbvio. Embora já tivesse havido práticas, o terrorismo não é de agora. O terrorismo já vem do século XIX, do terrorismo anarquista do século XIX. Depois com várias fases, o terrorismo político, o terrorismo nacionalista, tivemos em vários países, em Espanha, na Irlanda, etc. Mas estou a referir-me a um outro grupo de crimes que foi expressamente discutido, mas que foi excluído, são os crimes de narcotráfico. Esses ficaram excluídos por deliberação de um conjunto de Estados. Mal, a meu ver, mal. Porque o narcotráfico hoje é um crime tipicamente internacional, porque é um crime não só internacional por ser transfronteiriço, por ligar necessariamente dois países, o país produtor da droga e o país receptor da droga, normalmente passando por espaços internacionais, que é o mar, habitualmente, ou às vezes o ar, naquelas pessoas que infelizmente trazem as bolsas de droga no estômago e no esófago, etc., infelizmente, como também internacional do ponto de vista do impacto que esses mesmos crimes têm na vida dos próprios Estados. E, portanto, se há crime que devia ter sido incluído no catálogo do TPI, devia ter sido o crime de narcotráfico, e isso foi, na altura, devidamente discutido e foi feita a advertência para que isso pudesse ter sido feito, mas de facto não aconteceu. Portanto, tenho as minhas reservas sobre a bondade da restrição que foi feita no catálogo dos crimes abrangidos pelo TPI. Depois, o outro tema, que é um tema delicado e difícil, é a lógica do TPI do ponto de vista processual na articulação com os países, que é o princípio da complementaridade. Entendeu-se que era a única maneira de aceitar que os países pudessem assinar o Estatuto de Roma, era não lhes impor uma jurisdição exclusiva para o TPI, como tinha sido já a prática dos tribunais ad hoc da Jugoslávia e do Ruanda, porque isso ia afugentar a caça por completo, e arranjar uma solução de compromisso, isto é, aceitando que os Estados fossem Estados prioritários no julgamento dos crimes internacionais, mas no caso em que os Estados não podem ou não querem julgar esses criminosos internacionais, então aí entra em ação o TPI. Foi uma solução de recurso. Admito que com alguma habilidade foi uma boa solução, ou tem sido uma boa solução, mas depois isso tem gerado aqui alguns equívocos. Sobretudo um aspecto que está pouco definido no Estatuto de Roma, que é saber o que é um julgamento verdadeiro feito num Tribunal Nacional. Porque a certa altura, respeitando o princípio do non bis in idem, o TPI pode admitir rejulgar alguém que tenha sido mal julgado por um Tribunal Nacional. Mas o que é ter sido mal julgado? Isso é muito complicado, porque isso implica um juízo de valor, uma estrutura que já funcionou, foi um Tribunal Nacional. Sabemos que pode haver julgamentos de fachada, e há muitos, só para satisfazer a opinião pública. Não, este senhor já foi julgado. Então qual foi a pena que ele teve? Teve um mês de prisão, mas ele matou 2 milhões de pessoas. Não, mas já foi julgado, já teve um mês de cadeia. Com certeza que este tipo de coisas podem acontecer. Mas não deixa de ser uma solução que está um pouco equívoca no Estatuto de Roma, que podia ter sido também corrigida. Como também outro aspecto em que eu acho que o Estatuto de Roma falhou, mas eu percebo a ideia, evidentemente, que lhe está subjacente, que é a ser um estatuto fechado e não admitir qualquer tipo de reserva. Ora, este foi um erro enorme, porque isto afugentou a caça. Como se costuma dizer, não é com vinagre que se apanha moscas. E eu acho que neste caso resolveram só pôr vinagre. Não puseram mel e as moscas não vieram. E eu acho que esta está na origem, digamos assim, das coisas terem corrido mal. Eu percebo
o princípio em si não está errado, não julgo que esteja errado, porque também permite conferir uma unidade a um texto de elevada complexidade, a verdade é essa, mas devia ter havido aqui alguma prudência e alguma flexibilização, e é para isso precisamente que servem as reservas, é precisamente para não afugentar a caça, mas para atrair a caça. A caça no sentido de se conseguir, e a Convenção de Viena está nessa linha, de até flexibilizar as reservas para permitir o maior número possível de Estados, ainda que todos não venham a tudo, e sendo certo que há sempre uns Estados que nunca querem nada, e assim sempre vem alguma coisa, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E aliás é essa a orientação, no fundo até podemos dizer que há um princípio geral de que é possível reservas e não um princípio geral de que não é possível qualquer tipo de reserva. Essa é a orientação geral do direito nos altos tratados. Agora, coisas más, também há. Bem, agora, nessas coisas intermédias, acho que fui mais negativo do que positivo. Hoje estou mais para o negativo do que para o positivo, não sei se é por ser quarta-feira. Mas, o que é que aqui correu realmente pior? Embora também perceba razões de natureza negocial, bem, o Conselho de Segurança poder interromper processos de investigação no TPI, isso é uma coisa bastante estranha. De facto, um órgão político ou militar intervir num processo e dizer parem as investigações porque nós não queremos que esse senhor seja julgado ou seja investigado. Isto é uma coisa bastante estranha. Como é também bastante estranho a amplitude das penas, porque se há dois tipos de penas. Então, até 30 anos e prisão perpétua. Então, mas não há nada aqui de intermédio. Então um juiz pode escolher entre 1 mês e 30 anos perante um conjunto de factos. Isto é uma coisa bastante estranha, porque se olharmos à experiência dos códigos penais, isto é uma coisa impensável. Digamos, esta latitude, esta discricionalidade judicial na escolha de uma pena que pode ter 30 anos. E o pior do que isso, perante certos factos, a escolha pode ser ou até 30 anos ou prisão perpétua. Portanto, é tudo. Portanto, quer dizer, olha, aplique a pena que quiserem. Pronto, a pena não está definida, por isso a pena não está definida. Isto é uma coisa muito estranha. Portanto, não há qualquer preocupação de indexação de certos factos que, pela sua gravidade, justificam penas mais graves e outros factos que, menos graves, justificam a pena menos grave. Claro que se remete para um juízo que não deve ser subjetivo, mas deve ser objetivo por parte do juiz, mas nestas coisas tem de haver aqui uma indexação mais criteriosa, de ter havido essa indexação mais criteriosa e não houve. Depois, outro problema que também tem sido colocado é a questão da prisão perpétua. Claro que alguns dirão, já foi muito bom só haver prisão perpétua, porque estava para haver a pena de morte, e portanto já podemos estar todos muito contentes com isso. Não sei se isso será bem assim, porque a prisão perpétua está abolida em quase todos os países do mundo. Claro que há países que a têm, os Estados Unidos, por exemplo, e em alguns casos na Europa a título excepcional, mas mesmo a acumulação de crimes em muitos países não dá mais de 30 anos. Portanto, a prisão perpétua também gera aqui depois um conjunto de problemas que se repercutem, às vezes usados de uma forma perniciosa para precisamente justificar a não ratificação por parte de certos países deste mesmo TPI. Portanto, esta é um pouco aqui a minha percepção. Coisas boas, coisas assim, coisas más. Posso colocar assim nestes termos. Depois ainda há outra questão que tem sido muito referida, que é a questão da aplicação do TPI e do modo como ele tem sido usado, digamos, na praxis internacional. E aqui vem a questão, acho que o professor Galinha conhece muito bem, eu também, é a questão de a África estar num clamor cada vez mais sonoro e mais evidente contra o TPI, porque na verdade as pessoas que têm sido julgadas têm sido apenas africanos. E portanto os africanos queixam-se, e com alguma razão, até parece que foi feito contra eles e não foi feito contra mais ninguém. Até parece que os únicos criminosos internacionais do mundo estão todos em África e não há mais nenhum outro continente. É realmente bastante bizarro. Agora, a solução é acabar com o TPI ou é a decisão coletiva de os países africanos saírem do TPI, como há neste momento uma recomendação da União Africana e alguns estão a sair do TPI. A solução será essa? Não, acho que a solução não é essa. Aí também era preciso uma certa prudência, mas aqui estamos precisamente na fronteira entre a política e o direito e, portanto, do ponto de vista político, evidentemente que o TPI dá aso, põe-se a jeito
para que depois os países possam reagir desta forma. Embora, já agora recordo que 2/3 dos países africanos ratificaram o TPI. Portanto, também essa ideia de que a esmagadora dos países não ratificou ou que vai sair também não é uma ideia inteiramente exata. Mas penso que aqui há um problema complicado de incapacidade dos interlocutores, dos protagonistas processuais do TPI, poderem ter ido mais longe em investigações que tivessem sido feitas noutros lugares. Claro que em algumas situações isso resolveu-se, no caso de Timor-Leste, porque houve tribunais ad hoc próprios, ou noutras partes do mundo, mas ainda assim essa mancha subsiste sobre a imparcialidade de uma atividade do TPI que se tem dirigido especificamente contra os africanos, ou contra os líderes supostamente que cometeram crimes em África. Agora, para terminar, dois aspectos que são os aspectos centrais da minha intervenção. O primeiro deles, como vos disse inicialmente, o impacto do TPI, ou do novo direito internacional penal, no direito internacional público. Agora, aqui numa perspectiva talvez mais doutrinária. O que é que este tribunal e o que é que este novo direito internacional penal veio trazer de relevante, mudando o paradigma hoje do direito internacional penal, que tem outras características que não tinha até ao século XX, século XIX não tinha realmente essas características. Bem, um dos aspectos já referi, que foi no fundo a ideia de que o TPI é no fundo um Tribunal Universal de Direitos Humanos, embora com algumas restrições que eu acabei de referir. Penso que isso é muito importante e pode ser um fator que venha até a fazer retomar as discussões, até para os países que não gostam do TPI, de afinal termos um Tribunal Internacional de Direitos Humanos que não seja tão drástico como o TPI e seja feito noutros moldes mais equilibrados, precisamente para os países que estão mais receosos de serem condenados através de um Tribunal Internacional em matéria de Direitos Humanos. Depois, outro aspecto muito importante é, e penso que isso está hoje adquirido, e foi objeto de muitas reservas políticas, ideológicas e filosóficas, sobretudo para as concepções mais soberanistas do poder dos Estados, que foi a ideia de que o jus puniendi pode ser um jus puniendi internacional. E, portanto, o jus puniendi não é uma atribuição exclusiva dos Estados. Não é uma coisa que tenha a ver com o domínio reservado dos Estados. Como há muitas décadas e há muitos séculos, tantas outras coisas eram e deixaram de ser, como eram os direitos humanos, ou como era a proteção do ambiente, ou como eram muitos outros domínios, e portanto hoje aceita-se, ou como era a moeda, por exemplo, que era uma coisa que se achava que era um dos atributos da soberania nacional, ter moeda própria, ou ter só tribunais criminais próprios, mas não. Penso que isso, mesmo contra aqueles que são mais soberanistas, se percebeu que num mundo, sobretudo, de globalização, que nós hoje estamos a viver e que é irreversível e imparável, o jus puniendi tem que ser internacional. Ou uma parte dele tem que ser internacional, porque de outra forma não será possível ter paz no mundo. A verdade é essa. E, portanto, com isso também levando a uma redução do alcance da soberania, que é a tónica que tem sido dominante nos últimos anos no direito internacional. Depois também o TPI teve um outro alcance significativo, agora mais do ponto de vista político, que foi fazer acordar a opinião pública internacional para os crimes internacionais. Claro que a opinião pública já poderia estar desperta, porque com a globalização, que é também uma globalização da comunicação, dos meios de comunicação social, qualquer crime cometido em qualquer parte do mundo sabe-se no segundo seguinte. É verdade. Mas uma coisa é denunciar uma prática que nos parece cruel e injusta, outra coisa é dizer que essa prática é um crime internacional. Há uma grande diferença. Numa mera opinião, ou numa mera opinião moral, ou numa mera opinião de consciência, outra coisa é uma opinião jurídica em que essa prática está descrita num tratado que diz que aquilo, diz preto no branco, aquilo é um crime. E, portanto, desse ponto de vista, o TPI veio dar força a uma opinião pública internacional que denuncia a prática desses crimes com uma base, digamos, textual e com uma instituição que está a funcionar, que é o próprio TPI. E isso é muito diferente. Depois, outro aspecto também, agora mais difícil, é que o TPI veio também tornar as relações do direito internacional penal com os Estados
relações mais complexas, portanto, ativando mecanismos de cooperação, portanto, agora não já a cooperação interestadual, mas cooperação dos Estados com uma instituição superestadual, quanto mais não seja através de um novo conceito chamado de entrega, que não é extradição, entrega no sentido de uma relação vertical e não a extradição, que é uma relação horizontal entre países, mas, portanto, obrigar a uma definição de conceitos, uma melhor articulação e, no certo sentido, também se falando aqui numa internacionalização do próprio direito penal nacional. Isso também tem tido alguns problemas de equação, sobretudo quando há uma concorrência de pedidos de extradição e de entrega. Finalmente, este direito internacional penal veio trazer um outro resultado importante para quem tivesse dúvidas, que é confirmar a superioridade do direito internacional sobre os direitos nacionais. Esse é um assunto que tem tido um menor desenvolvimento do que tem tido o mesmo assunto no direito da União Europeia, em que expressamente se reconhece a superioridade do direito comunitário sobre os direitos nacionais, incluindo as próprias Constituições, embora, de facto, no tal projeto da Constituição para a Europa, até se tivesse escrito essa norma do ponto de vista expresso, ela foi retirada no seu sucedâneo, que foi o Tratado de Lisboa, mas tem lá uma nota de pé de página a dizer que os serviços jurídicos da União Europeia dizem que, e o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, dizem que o direito da União Europeia é superior aos direitos nacionais. De facto, não ficou normativizado, mas ficou dito e é considerado um princípio geral, aliás, do direito da União Europeia. E depois algumas constituições, como é o caso da portuguesa, com o novo número 4 do artigo 8º, veio referir isso. Enfim, um artigo também com algumas dúvidas hermenêuticas. Mas, de toda a maneira, penso que, acreditando ainda na validade das constituições e do seu papel fundador, penso que é positiva esta confirmação da superioridade, pelo menos de uma parte do direito internacional, sobre os direitos nacionais. E também, de facto, não podia ser de outra maneira, porque se não fosse assim, tal como no direito comunitário, estaria posta em causa a própria existência do próprio direito internacional penal, porque se ele não for superior, ele não pode subsistir. Assim como para o direito comunitário, o princípio do primado é um princípio, no fundo, da sua afirmação existencial. Também isso acontece em múltiplos aspectos, aliás, do direito internacional público, mas talvez neste em particular. Agora, para terminar, a outra dimensão, o impacto do direito internacional penal nos direitos nacionais. O que é que isso pode dizer? Várias coisas, aliás, interessantes, que nós podemos encontrar. Bem, o TPI, ou o Estatuto de Roma, é algo mais complicado do que parece, porque é a um tempo um Código Penal, um Código de Processo Penal e um Código de Execução de Penas. E isto, quem estuda Direito sabe que isto não é assim muito fácil. Isto tudo ao mesmo diploma e tudo ao mesmo tempo é uma coisa, dá uma congestão. E de facto, mas tudo isto está escrito no Estatuto de Roma. E ao mesmo tempo são 3 códigos lá dentro, para não referir a outras normas, além destas. Mas o problema não é este ajuntamento de normas, é que, ainda por cima, a dificuldade de tudo isto é que, porque isto é um discurso internacional, e este discurso internacional, ao estabelecer um conjunto de tipos criminais e de elementos penais com certas características, ao estabelecer um certo modelo de processo penal, isto não pode ignorar as tradições dos Estados que são diferenciadas, sobretudo em matéria de direito penal. Para já não falar das tradições em matéria de penas. Claro, uns têm pena de morte, outros têm prisão perpétua, outros não têm nada disso. Pronto, isso já é o menos. O principal é que as tradições processuais penais dos países são muito diferentes, sobretudo entre o mundo anglo-saxónico e o mundo romano-germânico, em que os modelos são modelos diferentes. Num caso são modelos mais acusatórios e adversariais, noutros casos são mais modelos inquisitoriais, embora talvez a verdade esteja no meio termo e hoje já não há modelos propriamente puros, mas há países em que predomina mais um e outros em que predomina o outro, não sendo nunca, em qualquer caso, modelos puros. E a verdade é que isto, apesar de tudo, teve a grande vantagem de ter obtido um certo consenso do plano internacional e que depois se pode também projetar para novos entendimentos que os países venham a ter dentro dos seus próprios direitos nacionais. Depois, há outra, e portanto isso contribuiu para que os países entre si também olhem uns para os outros a partir de cima e se aproximem nos seus modelos de legislações penais nacionais.
Mas há outra coisa muito importante além desta, que é o despertar que o TPI veio trazer, e há um grande exemplo disso, o despertar da necessidade de, afinal, revisitarmos vários assuntos do nosso direito penal nacional e o despertar para a necessidade de termos crimes que nunca tínhamos tido e que agora passamos a ter. E recordo, de 2013, aquela lei sobre o direito, a lei de violação dos crimes no âmbito do direito humanitário e crimes contra a humanidade. E, portanto, fez-se uma lei autónoma, precisamente para criminalizar um conjunto de condutas que não estavam previstas no nosso Código Penal, e o nosso Código Penal era muito recente, 1982, que não estavam previstas e passaram a estar previstas. Alguns desses crimes estão no Código Penal, outros estão na tal lei avulsa ao Código Penal. Mas isto veio, portanto, o TPI, mal ou bem, veio ter como consequência indireta o aperfeiçoamento dos direitos penais nacionais nestas matérias, e mais do que isso, veio também, até por força do princípio da complementaridade, para os Estados não perderem, no final, para não perderem nessa concorrência com o TPI, não ficarem atrás, veio alargar em muitos países precisamente o princípio da jurisdição universal, que até esse momento era mais restrito, se é que existia, em alguns casos, e a partir desse momento passou a ser uma prática generalizada para os crimes mais graves que tenham uma natureza internacional. E Portugal foi precisamente um desses países em que alargou consideravelmente o âmbito do princípio da justiça universal, ou seja, aquela competência em que o Estado português se considera competente para julgar crimes em qualquer parte do mundo e, portanto, já que não tenham sido cometidos no seu território, que é o princípio da territorialidade, que é o princípio geral, ou não se aplicando outros princípios que excepcionam a territorialidade, que são os casos em que os crimes são praticados contra um português, em que o agressor é um português, em que a vítima é um português, ou a vítima é uma portuguesa, ou contra os interesses de Portugal, ou que sejam cometidos a bordo de aeronaves ou de embarcações sob bandeira portuguesa. Portanto, penso que isto também, reparem, se tudo se tivesse perdido, e não acredito nisso, pelo menos no caso de Portugal e de muitos outros países, ganhou-se uma maior consciência da ilicitude destas práticas e um alargamento por conta própria dos Estados das competências em matéria de um direito penal que, sendo nacional, acaba por ter uma vocação universal. Mesmo para terminar, um outro ponto também importante que é problemático. Eu, acreditando no direito nacional penal, tenho formulado reservas sobre algumas das suas opções. Aliás, publiquei há uns anos um livro de Direito Internacional Penal, em que depois no fim sou bastante crítico em algumas das soluções, mas um dos pontos que talvez hoje seja menos crítico, admito que aí uma revisão na minha posição sobre o assunto, mas é a questão das imunidades constitucionais, porque o Tribunal Penal Internacional, como é lógico, parte do pressuposto de que são irrelevantes aquilo que ele chama a qualidade oficial das pessoas que são objeto de julgamento. Isto é, então, não se pode invocar a imunidade de ser Presidente da República ou de ser político, deputado ou quer que seja, porque um crime cometido por um deputado é igual a um crime cometido por um cidadão comum. É sempre um crime. E não podem os criminosos refugiar-se numa imunidade dada, às vezes de uma forma injusta, por um texto precisamente nacional, de uma legislação que eles próprios dominem de facto, porque são dirigentes desses mesmos países, e até seria uma maneira de os isentar de uma responsabilidade que seria injustamente, que nunca, de uma forma justa, poderia ser excluída. E, portanto, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as imunidades constitucionais não devem ser abolidas, elas têm o seu papel, cumprem a sua missão. Penso que nós hoje temos essa consciência. Embora a questão do debate sobre o alcance das imunidades constitucionais não é só um debate que foi retomado por causa do TPI, embora aí admito que a questão seja mais complicada. Mas claro que há outras questões que não têm a ver com o TPI, mas têm a ver com a erosão da democracia, que nos fazem pensar no exagero de certas imunidades constitucionais dos políticos. Isso parece-me evidente, até porque hoje, num clima de combate à corrupção, muitas vezes as imunidades dos políticos são o refúgio seguro dos políticos corruptos. E isso não pode ser. E temos tido, não vou agora referir casos, mas nos últimos anos a nossa opinião pública está recheada desse tipo de casos, em que se mistura a corrupção com as imunidades constitucionais, não só de Portugal, mas de outros países até que nos são próximos. E, portanto, mas este ponto é um ponto que
deve fazer repensar o alcance das imunidades constitucionais, porque realmente aqui o TPI, talvez mal como começo de conversa, foi radical, porque pura e simplesmente exclui qualquer relevância de imunidades constitucionais. Mas ao fazer isso, está de novo a espantar a caça. Mas também admito que o alcance que temos nas nossas constituições, que vem, no fundo, do liberalismo, e um assunto que nós nunca discutimos a sério, numa democracia evoluída e avançada, que é o alcance das imunidades constitucionais. Falta esse debate, é um dos debates que faltam no direito constitucional em muitos países, a começar em Portugal, que é saber se essas imunidades ainda se justificam, qual é que deve ser o seu alcance. Houve algumas coisas que foram, apesar de tudo, em Portugal, que foram feitas e que foram bem feitas. Por exemplo, não sei se sabem, quando o crime é superior a 3 anos, embora a Assembleia da República deva emitir uma deliberação, a Assembleia da República obrigatoriamente tem que permitir o processo penal contra esse político. Não pode recusar. Há uma deliberação, mas não pode recusar, é automático. Mas não é bem automático porque há um ato de certificação, apesar de tudo, mas não pode recusar. E até à revisão, julgo que 97, podia recusar. Isso era inadmissível, porque isso era, no fundo, então, a imunidade serviria para proteger criminosos políticos. Era só que faltava que a imunidade pudesse servir para isso. E, portanto, penso que desse aspecto vai fazer repensar, e deixo-vos aqui estas várias linhas de estudo, e sendo certo que é aqui muito importante que o Observatório Lusófono de Direitos Humanos e o Centro de Investigação Justiça e Direito aqui da Escola de Direito, Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho possa, precisamente, quem sabe, pensar em alguns desses temas. Há aqui muitas linhas de investigação na questão das imunidades, na relação com o TPI e aquilo que elas valem internamente numa democracia avançada, e em muitos outros temas, enfim, talvez alguns mais técnicos, mais de direito penal, que eu aqui vos deixo, e portanto com isso dizer que foi com muito gosto que aqui vim, dar aqui o meu contributo e deixar aqui um pouco uma opinião pessoal, que num tema muito importante, mas em relação ao qual eu já agora, para terminar, vos vou aqui confidenciar, já que estamos perto do Natal, vos vou confidenciar que eu tenho sofrido aqui umas oscilações subjetivas, porque há uns tempos eu fiz o tal livro de Direito Nacional Penal, porque sempre gostei de Direito Penal, devo dizer, embora não seja um especialista, não me considero um especialista na matéria, mas eu, depois de ter feito esse livro, fiquei um pouco desencantado, porque eu achei que, na verdade, o Direito Nacional Penal é mais para os penalistas do que para os internacionalistas. É verdade que o TPI diz que tem que ter metade dos juízes internacionalistas e metade dos juízes penalistas. Eu sei que isso está lá escrito, mas eu acho que, sinceramente, esta matéria é mais para os penalistas do que para os juízes internacionalistas. E depois também fiquei um pouco desencantado porque achei que a estratégia seguida pela Conferência de Roma foi totalmente errada. Porque estava na cara que aquilo ia correr mal. Como correu, aliás. Como tem vindo a correr cada vez mais. E portanto, uma boa ideia pode ser estragada por um conjunto de erros táticos e estratégicos que, aliás, que têm vindo a adensar. Aliás, outro erro, o Estatuto de Roma foi revisto uma vez na Conferência de Kampala, em 2010. Acrescentaram novos tipos de crime. Não, andaram a discutir até a exaustão o adiamento da vigência do crime de agressão. Foi só isso. E, portanto, digamos, desaproveitou-se uma oportunidade de ouro, porque em 2010 já estávamos em plena época de terrorismo, digamos assim, com outras características, já estávamos depois de 2001, então, e não discutir um assunto de incluir o terrorismo no catálogo dos crimes internacionais. Hoje há agora um tema que foi relançado no princípio do século XXI pelas Nações Unidas, os crimes, o crime organizado transnacional, a Convenção de Palermo, ou os crimes de corrupção, portanto, corrupção em geral, não há corrupção em si técnico, tráfico de influências, corrupção ativa, passiva, peculata, etc. A Convenção de Mérida, o combate à corrupção, como grande linha hoje muito importante das Nações Unidas, e, portanto, tudo isso ficou fora do TPI. Ora, a TPI seria uma ocasião de ouro para que isso fosse retomado. Admito que os países, as grandes potências, se opusessem sempre a essa possibilidade, mas eu acho que é nesta linha que as coisas devem evoluir. Muito obrigado, Sr. Professor, mas acredito que com esta minha vinda vou ficar mais animado de reestudar os assuntos do Direito Nacional Penal. Muitos parabéns. Essa é a vantagem do aluno, que nós estudamos. É isso.